E justamente a propósito do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, está em estúdio nesta edição do Meio-Dia Maria João Carioca, economista. Maria João, muito boa tarde. Boa tarde. O tema deste fórum é normas partilhadas para uma nova realidade mundial que se desenha agora, e pergunto-lhe como é que se desenha esta nova realidade agora com grandes potências como a China, a Índia. Eu creio que uma primeira nota que vale a pena fazer é o próprio título, o próprio tema. Normas partilhadas para uma nova realidade. Portanto, há uma preocupação que se sente em perceber que esta nova realidade, e podemos já falar um bocadinho mais do que como ela se desenha, o que é que ela se figura, é uma realidade que vai depender de alguma forma da maneira como normas que no passado não funcionaram, por exemplo, e produziram ou facilitaram o ocorrer da crise financeira que vivemos nos últimos anos, normas que no passado também não tiveram efeito em gerir os comportamentos de algumas economias emergentes, nomeadamente alguns comportamentos cambiais. Como é que nós vamos readaptar essas normas a nível governamental, mas também a nível da gestão de alguns setores privados, nomeadamente da banca, como é que nós vamos gerir o risco da banca, mas uma noção muito clara de que há um enquadramento normativo que, à medida que a economia global é cada vez mais imbrincada e mais interligada entre si, é preciso estar lá, é preciso ser presente. Esta nova realidade é uma realidade que neste momento é um bocadinho bipolar, se quiser. Não sei se o termo é o mais adequado, mas é uma realidade que tem claramente duas velocidades. Como diz o FMI. Precisamente. E muitos dos temas que estão em discussão em Davos, que vão estar ao longo desta semana, têm um eco muitíssimo forte nos relatórios que o FMI tem tentado a fazer sair, tanto em termos dos relatórios financeiros como dos relatórios mais económicos. Há, efetivamente, duas velocidades, duas realidades relativamente distintas, que depois também se traduzem em preocupações distintas. Há uma realidade daquilo que eram os países desenvolvidos, se quisermos, ou, enfim, Europa, Estados Unidos e, em alguns aspectos, o Japão. Portanto, as economias que são as economias que fizeram a história dos últimos 40 anos em termos de sucesso económico, de poderio económico, e depois a história daqueles que são os países emergentes, que, em algum caso, questiona se ainda são emergentes, quer dizer, dizer que a China é uma economia emergente quando é a segunda maior economia mundial já tem ali um problema de léxico quase. Mas as realidades são muito diferentes, portanto estamos a ver um lado com problemas de consolidação orçamental, que são comuns à Europa, aos Estados Unidos, ao próprio Japão, de dúvidas relativamente à capacidade de sustentar crescimentos a níveis, nomeadamente níveis compatíveis com os níveis de endividamento que têm. Maria João, um exemplo da presença das novas grandes potências neste fórum, só para dar dois exemplos. A Índia vai levar uma delegação de 135 pessoas e a China tem pelo menos 4 painéis de debate sobre o país, e o número de inscritos do país ultrapassou até a capacidade das salas neste fórum. Isto é um exemplo de dois países que estão no fórum para marcar uma grande presença e que estão também no centro das atenções deste fórum. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ambos os países este ano fizeram questão de se afirmar, uma vez mais, esta discussão de somos ou não economias emergentes. Enfim, muitos anos que sim, neste momento estão lá, estão no center stage, por assim dizer, estão no palco. Muito daquilo que vai ser o crescimento global dos próximos anos vai depender da sustentação do crescimento nestas duas economias, vai depender da capacidade delas gerirem algumas pressões, algumas incertezas que também têm. Vamos lá ver. A Índia tem como objetivo também de distinguir-se economicamente da China. É assim tão distinta estas duas economias? São distintas, sem dúvida. O enquadramento político é um enquadramento muito distinto, o enquadramento em termos de, mesmo as movimentações de população que se registaram em ambos os países e que condicionam muito a natureza da força de trabalho, também são distintas. Têm, apesar de tudo, track records de desenvolvimento diferentes, e a Índia tem, de alguma forma, estado um bocadinho à sombra da China em muitos aspectos. Portanto, eu creio que a Índia tem aí um caminho de afirmação que insiste em fazer. Ambos têm um potencial enorme, por isso ambos vão... O presidente da Confederação da Indústria Indiana, a homóloga da CIP, se é que podemos fazer esta comparação, diz que um emprego na Índia cria 1 ou 2 empregos de topo nos Estados Unidos. Parece-lhe realista? São umas contas que, sem dúvida, que fazem o título e fazem o comentário. Eu espero que esses empregos, acima de tudo, continuem a ter a dinâmica certa de crescimento, porque vamos lá ver, aquilo que acontece é que o que nós vemos são as empresas nos Estados Unidos e na Europa a especializarem-se muito na gestão e a deixarem
em outsourcing, por assim dizer, um conjunto de outras atividades que estão a criar emprego na Índia. Portanto, eu encaro a afirmação como uma afirmação que diz cada um ou dois empregos que eu tenho aqui, de certa forma, estão a ser geridos e estão a ser enquadrados enfim, nas economias ocidentais e estão a criar valor que depois alimenta essas economias. Eu não acho que esse seja um ciclo automático, essas contas parecem uma aritmética demasiado fácil. Agora, efetivamente, neste ano, eles vão estar a crescer aproximadamente ao dobro das nossas economias, portanto, muito do crescimento deles vai sustentar a nossa própria capacidade de continuar a exportar. Olhando então para as economias do sul da Europa, tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro das Finanças gregos vão ser oradores, o Ministro das Finanças italiano, o Ministro das Finanças espanhola também vão lá estar. Só Portugal e Irlanda não têm representantes oficiais no fórum em Davos, na Suíça. Portugueses apenas o administrador da Jerónimo Martins e António Guterres enquanto Alto Comissário para os Refugiados das Nações Unidas. Parece-lhe uma falha da diplomacia portuguesa não termos lá um representante oficial? Ou seria importante, por outro lado, termos lá alguém a explicar as intenções do governo português em termos económicos? Provavelmente seria um bom palco. É um palco de gente atenta, de gente influente. Agora, é um palco que este ano também vai estar muito dominado por outro tipo de agenda, num contexto em que Portugal, mais do que dar explicações, tem que apresentar ações. Portanto, mas é também uma plataforma para negócios e para contactos e... Sim, embora esses muitas vezes sejam feitos mais quase a título informal, nos corredores, como se costuma dizer. Portanto, eu tenho dificuldade em medir presença efetiva portuguesa apenas por representações oficiais. Enfim, temos sempre alguma pena quando não vemos Portugal representado ao mais alto nível nestas discussões. Eu temo que este ano muita da discussão que acabasse por ser gerada em torno de Portugal fosse uma discussão que nos colocasse numa posição defensiva, uma posição de defender enfim, defender a nossa posição mais do que sermos capazes de afirmar. Mas será melhor não estar lá, mesmo nos bastidores, do que estar? Marta, muito difícil. Eu diria que não há uma solução, eu não tenho uma solução certa e não vejo de uma forma assim tão negativa o facto de não estarmos lá. Hoje o Financial Times escrevia que Davos é também um grupo de autoajuda. É possível, mas se calhar menos este ano do que noutros anos. Se víssemos a agenda noutros anos, havia ali realmente um conjunto de tópicos que então naqueles anos em que se aproximava a crise e já havia sombras grandes de crise e mesmo no eclodir da crise, havia ali quase uma sensação de toda a gente estava a bater nas costas de toda a gente e a discutir temas que, por mais importantes que sejam, eram temas que não estavam a ver o ponto. Este ano há mais otimismo, pelo menos uma sondagem da Price, feita a 1.200 CEOs de 29 países, diz que eles estão tão otimistas quanto estavam antes da crise do subprime e que acreditam num crescimento sustentado e a longo prazo. Será otimismo a mais ou há razões para acreditarmos nisso? Nós temos gente muito conceituada e nomeadamente o professor Rubini, que foi dos primeiros a alertar para a emergência da crise e que agora já diz que as probabilidades de uma recaída da crise estão a abrandar. Temos os mercados bolsistas a funcionarem bem e a reagirem bem à atividade económica, portanto nós temos sinais animadores, por assim dizer. Otimismo excessivo, bem, o otimismo é uma força positiva na economia, portanto, gerir expectativas de forma positiva tem sempre uma vantagem. Desde que não se esqueça, e eu acho que a agenda também continua a ser marcada por isso, não se esqueça as normas que vão ser preciso implementar para garantir que não há reincidências e o esforço de consolidação que tem que ser feito. Também poderá estar em causa uma questão de credibilidade, já que um dos grandes objetivos deste fórum é antecipar os problemas, prever a crise. Ora, isso não aconteceu antes de 2009 e agora este encontro é pautado pelo otimismo e nem sequer faz parte da agenda o sistema de regulação financeira de que tanto se tem falado. Será que há aqui também uma crise de credibilidade? Este fórum, na sua gênese, não é um fórum estritamente financeiro-económico. Este fórum é um fórum com preocupações relativas a uma agenda de desenvolvimento social, a uma agenda de igualdade no desenvolvimento global, portanto, um conjunto de preocupações humanas ou sociais, se quiser, que noutros anos se escolheu dar-lhe mais relevo. Não estamos a falar de um fórum dedicado à análise económica, não estamos a falar de um World Bank ou de um FMI, estamos a falar de um fórum que desde o início se propôs ser mais aberto.
Portanto, eu não questionava a credibilidade do fórum. Questionava talvez às vezes algum voluntarismo em situações em que na iminência da crise se continuava a discutir temas que, sendo importantes, eram temas de um horizonte tão alargado que não havia disponibilidade mental para estar naquelas discussões, mas isso não quer dizer que os temas não fossem relevantes. Na sua opinião de economista, o que é determinante discutir neste fórum? A crise cambial ou a chamada... É determinante discutir precisamente a natureza destes dois ritmos de crescimento, porque é importante... Mas é difícil chegar a um equilíbrio. É difícil, sabe que há uma outra escola que diz que esta diferença de ritmos de crescimento, pelo contrário, é exatamente o convergir finalmente da economia mundial depois de um pós-guerra, um pós-grande guerra, em que realmente o que aconteceu foi uma divergência profunda. Nós de repente tivemos o Ocidente a arrancar para ritmos de crescimento brutais e tivemos, anos a fio, os BRICS, os famosos Brasil, Rússia, Índia e China, que não arrancavam, eram os permanentes candidatos ao sucesso futuro, mas que não arrancavam. Portanto, há uma escola que diz que agora finalmente estamos a convergir. Eles não estão a fazer mais do que a apanhar o comboio e a juntar-se àquilo que se espera que possa ser um ritmo de crescimento mais homogéneo, por assim dizer. Portanto, há uma escola positiva relativamente a isto. Agora, o crítico é exatamente perceber se é essa a escola positiva que é realista ou se efetivamente ainda estamos numa circunstância em que estamos a criar desequilíbrios cambiais. E muitos destes mercados emergentes têm alimentado políticas que são políticas que, em termos de pressão cambial que geram sobre o próprio Ocidente, são complicadas. Estamos a criar pressões inflacionistas, estamos a criar novas bolhas. Portanto, essa discussão, esse desmistificar das bolhas e falar delas de forma específica, eu acho que é uma parte importante da agenda para um fórum desta natureza. Maria João, já voltamos a falar já de seguida nesta edição do Meio-Dia a propósito de outro tema.